Meus amados irmãos, eu sou o pastor José Barbosa de Assis e quero convidar meus irmãos para o estudo da Palavra de Deus, a lição da Escola Bíblica Dominical desse domingo, dia 13 de setembro de 2020. É a lição número 11, sugerida pela CPAD. Esse trimestre, o terceiro trimestre desse ano, tem como tema os estudos a respeito da volta de Judá do cativeiro babilônico. Estamos estudando os aspectos relativos à reconstrução de Jerusalém e a restauração do culto a Deus com a reconstrução do templo em Jerusalém, que havia sido destruído por ocasião da invasão babilônica por Nabucodonosor, aproximadamente no ano 586. Sendo que Nabucodonosor, a primeira vez que ele passou pelo reino de Judá, ele levou cativo apenas alguns, no ano 605 aproximadamente. E depois, com a rebeldia do rei de Judá, ele veio no ano 586 e ele destruiu Jerusalém, queimou suas portas a fogo, destruiu o templo de Deus que havia em Jerusalém e levou os objetos sagrados para a Babilônia, assim como levou cativo a maior parte do povo judeu. Tendo restado na terra de Judá muito poucos judeus, aqueles que eram pobres e que foram deixados para continuar lavrando a terra. Então passaram-se 70 anos e, cumprindo as profecias que Deus havia falado, primeiro através de Isaías, 200 anos antes, e depois através de Jeremias, quando Deus, através de Jeremias, determinou que o tempo em que havia de ficar cativo o povo de Judá na Babilônia era de 70 anos. O que também originou a oração de Daniel no capítulo 9 do livro de Daniel, onde ele, já idoso e vendo que se aproximava o momento do cumprimento da palavra profética, ele ora ao Senhor e Deus responde a sua oração. Igual nós vemos na lição de hoje, quando os muros de Jerusalém já estão restaurados, recuperados, quando o templo já está reconstruído, mas agora há uma carência grande do ensino da palavra de Deus, do ensino da lei de Deus, a santa lei, a santa Torá. E então Deus, que está no domínio e controle de tudo, ainda continua, sempre esteve ao longo desses milênios, ao longo da existência do ser humano na face da terra. Deus está no controle ainda, e Deus, cumprindo a palavra profética, ele toca no coração do rei Ciro para ordenar que se voltasse para Jerusalém aqueles judeus que sentissem no coração de voltarem até Jerusalém. E aqui na lição de hoje vamos estudar o envio de Esdras pelo rei Artaxerxes, o rei persa Artaxerxes, para ensinar a palavra de Deus ao povo. Eu quero lembrá-los, meus irmãos, que ao longo desses 70 anos, o povo de Judá habitou no meio do povo babilônico, um povo extremamente idólatra, que não temia o Deus dos céus. Então Deus sempre faz uma série de atuações miraculosas e milagrosas para mostrar àquele povo babilônico que ele era Deus. E nós vemos os episódios acontecidos ali naqueles 70 anos de cativeiro, Deus mostrando
que o povo havia sido levado cativo, mas Deus havia ido junto com eles. Deus não abandonou o seu povo, não deixou o seu povo ao léu, jogado nem abandonado. Mas o Senhor, o Santo Deus de Israel, estava ali junto com o seu povo. E agora, meus amados, na lição de hoje, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Ora, o povo, 70 anos no cativeiro, não tinha liberdade para cultuar o seu Deus. Pelo contrário, havia sido destruído o templo e o povo era perseguido por causa do seu Deus. Nesses 70 anos, seria natural que o povo perdesse o contato com Deus, com a santa palavra de Deus. Essa mistura, essa convivência no meio do povo ímpio, babilônico, gerou a falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu quero lembrá-los que ao longo dos séculos, o povo judeu tem um comportamento notório com relação à palavra de Deus. Porque Deus sempre mantém no meio do povo um pequeno grupo fiel, um remanescente, em que teme a palavra de Deus, busca a Deus e lê a palavra de Deus sempre. E eu quero lembrá-lo que o povo judeu, até hoje assim, é um povo extremamente temente a Deus. É um povo que ora constantemente. Ao contrário de nós ocidentais, que somos cristãos, que muitas vezes oramos muito pouco a Deus, falamos muito pouco com Deus. Ao observarmos o costume de Daniel de orar pelo menos 3 vezes por dia voltado para Jerusalém, isso é um hábito maravilhoso e demonstra um temor grande do Deus de Israel e um desejo de ter comunhão com o Senhor. E eu quero dizer para meus irmãos que o povo judeu é ainda assim até hoje. Eles oram constantemente, de manhã, meio-dia, à tarde. Quando vão comer qualquer coisa, eles agradecem a Deus. Primeiro agradece antes de comer, pedindo permissão a Deus para comer. Depois eles oram agradecendo por Deus ser permitido que eles comam aquela comida que Deus proporcionou a eles. Porque para o povo judeu, tanto os messiânicos quanto os ortodoxos, tudo pertence a Deus. Nada é particularmente deles, mas tudo pertence ao Deus dos céus. E eles são meros mordomos do que Deus concede a eles. Esse é o exemplo que o povo judeu nos dá. Na lição de hoje nós vemos que Esdras é enviado pelo rei Artaxerxes para ensinar a palavra de Deus, porque o rei Artaxerxes queria, amados, que fosse prestado um culto a Deus perfeito, com consciência do que está fazendo, ensinando a palavra de Deus, a santa lei, a santa Torá. Então aqui no texto básico da lição de hoje, que se encontra em Êxodo capítulo 8, versos de 1 a 12, faz um relato aqui do grupo de pessoas que voltou para Jerusalém com Esdras para lhe ensinar a palavra de Deus. Eu vou ler o texto e quero que meus irmãos acompanhem. Livro de Esdras, capítulo 8, de 1 a 12. Diz assim: esses, pois, são os chefes dos seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéia, Gerson; dos filhos de Tamar, Daniel; dos filhos de Davi, Ratus;
Dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, por genealogias, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elionai, filho de Zeraias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. E dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Racatã, e com ele 110 homens. Filho de Racatã, e com ele 110 homens. Então aqui, amados, é o texto que se baseia a nossa lição de hoje. Os que voltaram junto com Esdras a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus e restabelecer convenientemente o culto a Deus. Amados, para entender a lição de hoje, é necessário ter uma pequena noção de como é o culto judaico, e é até hoje. Atualmente nas sinagogas também acontece isso. O culto judaico, ele é baseado na santa lei de Deus. A lei que Deus deu a Moisés e ao povo de Israel no Monte Horebe. Essa lei que serve de parâmetro básico para todas as leis de todos os países do mundo. Então, o culto judaico, até hoje, assim, ele é feito em paraxás. São textos da Torá, da lei, e textos dos profetas. Lê-se um texto, um pedaço, um texto da lei, é toda dividida, fazem a lição de tal maneira que se consiga ler em um ano os primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá. Ela é lida durante um ano. Então há uma divisão de textos e cada texto desse tem um nome, dá-se um nome a essa paraxá, são as paraxotes, e até hoje é assim. Então, o que aconteceu? O povo não tinha conhecimento da palavra de Deus. 70 anos é muito espaço de tempo. A proibição de se ler a palavra de Deus na Babilônia e foi muito grande com relação a isso. Então o povo perdeu o contato com a palavra de Deus. Então agora o rei Artaxerxes, tocado por Deus, ele envia ali Esdras com a missão de ensinar a palavra de Deus, fazer o povo voltar-se para a palavra. Amados, é muito comum nós evangélicos de todas as nações da terra, é muito comum muitos relevarem a lei a segundo plano, dizendo que a lei foi abolida. Isso não é verdade, amados. A lei não foi abolida. Continua valendo, porque a lei tem 2 vertentes. A lei tem a vertente civil e tem a vertente religiosa, cerimonial. A lei cerimonial de matar bodes, ovelhas, cabritos, para oferecer a Deus, isso foi interrompido. O Senhor Jesus ofereceu um único sacrifício por nós. E o Senhor Jesus,
ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. O Senhor Jesus é a Torá viva que desceu do céu. Como dizem os judeus, nossos irmãos, os judeus messiânicos, eles dizem que o Senhor Jesus é a Torá viva que desceu do céu. E eu creio assim. A Torá é a palavra de Deus. E conforme João fala no seu evangelho, com muita propriedade, no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É lindo, isso é lindo, amados. Isso nos remete lá no princípio, aleluia, lá em Gênesis, como Deus Todo-Poderoso, o Santo de Israel, aleluia, o Senhor, quando Ele estende a sua mão e diz: haja isso, haja aquilo outro, aconteça isso, aconteça aquilo. Palavra que saía da boca de Deus era o Senhor Jesus. Ele é a palavra viva que desceu do céu. E aqui, nessa lição, amados, o povo de Judá havia se desviado da palavra de Deus, da Santa Torá. Passados 70 anos do cativeiro, e é natural que viver 70 anos no meio corrupto, idólatra, perverso, é natural que haja um desvio muito grande. É natural que eles até se misturassem com os babilônios. E agora eles retornam. E aqueles que ficaram na terra, conforme lembro nas lições anteriores, também havia uma mistura, meus amados. Porque o reino do norte, que foi levado cativo primeiro, havia deixado também o remanescente na parte norte do reino de Israel, que eram os samaritanos, que era uma mistura enviada pelo rei da Síria para ocupar a terra no lugar das tribos originais do reino de Israel, que estava ali. E essa mistura havia se espalhado até a parte sul do reino de Israel. Então, quando Judá volta do cativeiro, encontra essa mistura, que era um povo que não adorava unicamente o Deus dos céus. Eles conheciam alguma coisa do ritual do adorar a Deus, mas era um ritual deturpado, era um ritual profanado, não era uma coisa perfeita. Então Deus, tocando no coração do rei Artaxerxes, envia agora Esdras. Queremos ressaltar que Neemias já estava ali em Jerusalém. Neemias foi enviado pelo rei para restaurar as portas de Jerusalém e restaurar o edifício do templo. E agora o edifício está restaurado, era preciso alguém da linhagem sacerdotal para ensinar a palavra de Deus ao povo. Então aqui nós vemos, das leituras que fizemos aqui, que todos aqueles que Deus tocou no coração para voltar junto com Esdras, voltaram junto com Esdras. Cerca, amados, aqui podemos contar aqui, cerca de 1.280 pessoas. Voltaram junto com Esdras, 1.280 pessoas. Então Esdras chega ali em Jerusalém para restaurar o culto a Deus, para ensinar a palavra de Deus. Nós vemos nessa lição de hoje, amados, lição número 13, o grande valor do ensino da palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, porque penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, aqui nós vemos o valor do ensino da palavra de Deus, do correto da palavra. Mostrar ao povo a verdade da palavra de Deus. Então nós vemos aqui o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Se eles estavam andando de acordo como mandava a santa lei de Deus.
Nesse caso aqui, amados, aparentemente, eles não estavam nem obedecendo a parte civil e nem a parte religiosa. Naquela época, ainda havia os sacrifícios diários no templo, pacíficos, para pecados, havia o sacrifício. Então, eles tinham que ter alguém que soubesse como fazer a coisa de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus, amados, ela é eficaz e poderosa. Ela funciona sempre. Se nos pautarmos pela santa palavra de Deus, nos daremos bem em tudo o que fizermos. Se alinharmos a nossa confissão com a palavra viva do Deus vivo, Deus vai honrar a nossa palavra como se fosse a palavra dele. Amados, quando nós temos compromisso com a palavra de Deus, Deus tem compromisso conosco. Mas se não tivermos compromisso com a palavra de Deus, Deus não tem compromisso conosco, porque tem compromisso com a palavra dele. Como ele disse para Jeremias, que ele vela pela palavra dele para a cumprir. Então Artaxerxes, ele envia agora Esdras. Amados, houve uma grande guinada na vida do povo de Deus. Antes eles estavam sob o domínio babilônico, e era um domínio bastante rígido, contrário ao culto a Deus, ao Deus de Israel. Mas agora, com a tomada do poder pelos persas, o rei da Pérsia, Ciro, havia guerreado contra os babilônicos e venceu os babilônicos. Então tomou a Babilônia para a Pérsia. Então agora os judeus passam do domínio babilônico para o domínio persa. E ao observarmos o comportamento dos reis persas, nós vemos que mudou radicalmente com relação aos judeus. Aquele rigor que havia dos babilônicos com relação à religião judaica foi mudado por Deus radicalmente através do rei Ciro, que Deus havia profetizado 200 anos antes, através de Isaías, que ele viria, e agora ele assume o comando da Babilônia, os persas. Então os persas eram mais maleáveis com relação ao povo de Israel. E o rei persa, o rei Ciro, se interessou por restaurar o culto a Deus. Amados, isso foi um grande milagre, um grande milagre. Deus mostrando que Ele é o Senhor. Ele tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Como Deus falou com Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, verso 32, quando Nabucodonosor, na sua arrogância ali, ele olha para a Babilônia e diz: com esta grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória. E imediatamente veio uma voz do céu e diz: passou de ti o teu reino, e serás molhado pelo orvalho do campo. E ele foi comer capim junto com os bois. E Deus disse para ele no verso 32, para que tu saibas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Você vai comer capim com os bois por 7 anos. E ele foi. E agora, o Deus de Israel, que tem domínio de todas as coisas, aleluia, esse santo, eterno e poderoso, ele agora estabelece o rei Ciro, e agora ele fala através do rei Artaxerxes e manda Esdras voltar a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. Quando o reino da Pérsia derrotou a Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos.
Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Era preciso voltar a aprender. O povo havia se desviado, o povo havia se corrompido no meio da idolatria babilônica. E agora Deus envia Esdras para ensinar a sua santa lei ao povo judeu. No contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei de Deus, do Deus de Israel, e quis, junto com os seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém, a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Como esse Deus de Israel é maravilhoso, irmãos. Como ele faz, não é? Um rei ímpio que não adorava o Deus de Israel, mas Deus fala no coração dele. Amado, isso aí mostra que só Deus tem poder para falar ao coração do homem. Amados, é um milagre. Um rei ímpio se interessar por restauração espiritual no reino de Judá, só Deus fazendo isso. Foi um milagre, irmãos. Milagre. Então o rei Artaxerxes envia uma carta, uma importante carta com Esdras. O rei enviou Esdras com a carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras capítulo 7, do verso 12 ao verso 26. Através dessa carta, o rei decretou: primeiro, qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Isso explica, amados, que os 1.280 homens subiram com Esdras a Jerusalém. Segundo, os que fossem a Jerusalém podiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Terceiro, os vasos sagrados, que ainda estavam na Babilônia, seriam restituídos ao templo de Deus. Aleluia! Esse é o Deus de Israel, irmãos. Ele não mudou não, ele é o mesmo. Ele é o Senhor, é o teu Senhor, é o meu Senhor, é o nosso Senhor. Ele é o Senhor. Quarto, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Quinto, não seriam cobrados impostos aos sacerdotes do templo, nem direitos, nem tributos e nem rendas. Isentaram o templo e os sacerdotes de pagar imposto. 6. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Conforme deveria ser, amados. Existe um livro, amados, chamado Ritual do Santuário. Ele pode ser baixado na internet em forma de PDF, que ele é muito interessante. Ele relata tudo o que acontecia no templo com relação ao santuário de Deus, ao culto a Deus pelo povo de Israel. Seria interessante, se alguém se interessar, ler. Ele está disponível na internet em forma de PDF. É muito bonito, é muito bom. Então, amados, Artaxerxes envia Neemias a Jerusalém, onde o líder escriba e sacerdotal tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo. Amado, ensinar a lei de Deus, a palavra de Deus, é a coisa mais importante da terra. Esdras ensina a palavra ao povo. Primeiro, Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém, conforme a ordem do rei Artaxerxes. Esdras viajou para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo, recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir a segurança durante a viagem.
Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem. Esdras capítulo 8, verso 21. E Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Esdras capítulo 8, verso 35. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e lamentar-se. Amados, é normal quando ouvimos a palavra de Deus, sintamos as nossas falhas, o tamanho do pecado que nos rodeia. E aqui o povo chora e lamenta, porque eles reconhecem que ficaram 70 anos cativos por causa da sua desobediência à palavra de Deus. Eles foram desobedientes. E a desobediência deles gerou o cativeiro dos 70 anos. E agora o povo ouve a palavra de Deus e ele chora e lamenta. E Esdras encontra-se com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual ele havia sido enviado. Eu quero lembrar que Neemias foi enviado primeiro para restaurar os muros de Jerusalém. Lembra-se lá no Neemias, no capítulo 1, quando ele recebeu a notícia de que Jerusalém estava com as portas queimadas a fogo, e ele foi na presença do rei, muito triste, no seu semblante. O rei olhou e falou para ele: você está triste? Qual o seu problema? E Neemias falou que como ele poderia estar alegre com os túmulos dos pais dele queimado a fogo, a porta da cidade queimada a fogo. Então Neemias volta para ajudar, para exatamente reconstruir Jerusalém, os muros, e reconstruir o templo. E agora aqui ele se encontra com Esdras, que tem uma missão diferente. A missão de Esdras é ensinar a palavra de Deus. Neemias era, por assim dizer, o governador. Aí chega o enviado do rei Artaxerxes para ensinar a palavra de Deus. Esdras é sacerdote. Então, Esdras, ele vai ensinar a palavra de Deus ao povo. E na festa do tabernáculo, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. O povo se juntou como um só homem, diante da porta das águas. E Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva, ou desde a manhã, até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, e em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 3 auxiliares. Neemias capítulo 8, verso 4. Ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender que estava sendo lido o livro da lei de Deus. Neemias 8:8. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. E Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo chorou porque sentiu o peso dos pecados anteriores que os havia levado àquele cativeiro, mas agora eles estavam de volta. Agora tinha que se alegrar porque o Senhor Deus de Israel estava cumprindo com eles o que havia prometido, que voltariam àquele lugar depois de 70 anos. O povo então foi comer, beber, festejar, porque todos entenderam as palavras que Esdras e Neemias haviam falado a eles. Entenderam o que Deus estava fazendo, que Deus havia feito aquilo, colocado eles de volta ali na sua terra.
e o templo é reconstruído, a cidade com os muros reconstruídos. E agora eles teriam que aprender a palavra de Deus, aprender a cultuar a Deus de um modo correto, para que Deus aceitasse o seu sacrifício feito ali no templo. Ele ensina a palavra de Deus ao povo e há um grande despertamento espiritual. Essa choradeira, amado, demonstrou o impacto da palavra de Deus no coração do povo. A palavra tocou no coração e fez-los chorar diante de Deus. Chorar de arrependimento por tudo de errado que haviam feito. É assim que Deus faz, meus irmãos. A palavra de Deus toca em nosso coração, nos faz ver os erros que cometemos, nos leva a consertar-nos com Deus, a colocar-se diante de Deus, em sinceridade e em verdade. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, amados, a cada sábado é lido nas sinagogas judaicas uma porção da Torá e uma porção dos profetas. Isso aí já existe separado. A Torá é dividida em pedaços chamados paraxá, e essas paraxás contêm uma porção da lei e uma porção dos profetas, e são escolhidas para ser lidas. Então aqui, além de todo sábado ser lido uma porção da lei de Deus, também foi determinado que de 7 em 7 anos fosse ensinado ao povo a santa lei de Deus. Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Amado, na grande comissão, em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, que é um dos textos mais importantes do Novo Testamento, o Senhor Jesus repete para a sua igreja o que Deus faz aqui no passado para acarrar o Israel. Amados, muitos pregam a separação entre a igreja e Israel, mas nós somos implantados na oliveira verdadeira através do Messias de Israel, o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, porque não era tempo de Deus deles receberem, mas eles vão receberem, e eles são, amados, ainda um corpo conosco nas promessas. Nas promessas de Abraão, Isaac e Jacó, eles são um corpo conosco, porque o Deus de Israel não mudou, ele é fiel. Mesmo que o povo seja infiel a ele, ele permanece fiel à sua palavra. Então Jesus aqui fala em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, Jesus fala da importância do ensino da palavra de Deus. O texto de Mateus diz: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor mandado, verso 20. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. O verso 20 de capítulo Mateus 28, 20 diz: ensinar a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. Guardar a palavra de Deus. Então Deus ordenou o ensino da palavra. E o apóstolo Paulo conhecia muito bem o ensino da palavra de Deus. Vejamos o que diz Paulo na carta aos Timóteos, capítulo 4, verso 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Se é ensinar,
que haja dedicação no ensino, ensinar a palavra de Deus. A palavra não mudou, o ensino é o mesmo, comportar-se condignamente diante de Deus. Então, mas a palavra de Deus deve ser ensinada porque é uma ordenança de Deus, ratificada por Jesus Cristo e confirmada pelos apóstolos. Ensinar a palavra de Deus. Resultados do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus gera, amados, temor de Deus no coração. A pessoa ouve a palavra de Deus. Como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé em nossos corações, gera temor a Deus. E Deus falou: ajunta-me o povo, e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio capítulo 4, verso 10. Isso está na Torá, amados. Deuteronômio é um dos livros da Torá. E diz aqui: guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Deuteronômio 8, 6. Isso é Torá. Segundo, pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal. Provérbio 16, 6. E aborrece o mau caminho. Provérbio 8, 13. Terceiro, como resultado do ensino da lei nos dias de Esdra, o povo confessou os seus pecados e apartou-se dos deuses estranhos. Lembre-se que eles choraram quando ouviram a palavra. A palavra tocou no coração, mostrou os erros, e eles se arrependeram e se apartaram dos deuses estranhos. Deixaram a idolatria que haviam captado lá na Babilônia, no meio daquele povo idólatra e perverso. E diz aqui: apartou-se de deuses estranhos e adorou ao Senhor seu Deus, e com ele fez um concerto. Olha a importância, meus irmãos, de consertar-se com Deus. Observe que não foi suficiente só chorarem e se arrependerem. Eles choraram, se arrependeram, deixaram a idolatria e fizeram um pacto com seu Deus, um concerto com Deus. Amados, é preciso um concerto com Deus em nossas igrejas, meus irmãos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Como Jesus disse, que ele não era do mundo, nós também não somos do mundo. Não devemos permitir que o mundo penetre em nossos corações, fazendo-nos pecar. Lembre-se, o mundo passa em suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lembre-se, a palavra de Deus é poder de Deus para todo aquele que crê. Romanos 1,16. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. A gente, quando ouve a palavra de Deus e absorve a palavra em nossos corações, geram normas comportamentais úteis diante de Deus, e que o mundo vai ver em nós a face de Cristo. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Vejamos algumas dessas manifestações na nova vida gerada pela palavra. Observe, amados, como foi no princípio, também é agora. Tudo foi gerado pela palavra de Deus. Deus dizia: haja isso, haja aquilo, aconteça isso, e acontecia. A palavra de Deus gera vida. E ao ouvirmos a palavra de Deus, o santo evangelho,
temos nosso espírito recriado, uma nova criatura. E essa nova criatura começa a se manifestar em nossa vida pelos toques do Espírito Santo de Deus em nosso coração. Primeiro, o crente deve ser honesto e a toda prova. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo e me vendo agora, você é honesto a toda prova? Você teme a palavra de Deus? Você tem o Deus de Israel como seu Deus? O crente é honesto e é a toda prova. Romanos 12, 17, 2 Coríntios 8, 21, Filipenses 4, 8, 1 Pedro 1, 12, Hebreus 13, 18. Segundo, o crente jamais mente. Meu irmão, minha irmã, isso é sério. O crente jamais mente. Isaías 63, 8, Efésios 4, 5, 1 João 2, 28. Você tem mentido, meu irmão? Aí alguém pode falar assim, mas é uma mentirinha à toa. E eu te pergunto, meu irmão, você acha que para Deus existe pecadinho e pecadão? Pecado é pecado. Pecado é pecado. Separa o homem de Deus. Mas alguém pode dizer, não, mas tem pecado maior e menor. Não. Penalidade maior e menor. É como na área criminal. Quem estudou direito sabe disso. Os crimes é um crime. Crime tem agravante e tem atenuante. Pecado também. Pecado tem agravante e tem atenuante. Mas eu pequei sem querer. Pecado involuntário. E outro peca sabendo, aí é bem pior. A consequência é bem maior. Mas pecado é pecado. Mentira não tem mentirinha e mentirão. Mentira é mentira. E é do diabo. É terrível isso, né, meus irmãos? Crente jamais mente. Você já pensou nisso, meu irmão? Eu te conclamo agora, nessa manhã desse domingo, que estava assistindo, você que tem temor de Deus, que crê no Senhor, com todo o teu coração, você tem mentido? Amados, não devemos mentir, nem de brincadeira. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Mentira é mentira, é pecado e separa o homem de Deus. O crente tem o testemunho de sua consciência no Espírito Santo de que não mentiu. Jesus disse, seja porém o vosso falar, sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem, eu te conclamo nessa manhã a pensar na seriedade disso que Jesus falou. A seriedade disso, amigo. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Já pensou nisso? Coisa séria? Muitas vezes oramos, Deus não responde. Porque muitas vezes estamos mentindo. Mentirinha à toa. Mas impede Deus de ouvir a oração. Bloqueia Deus na nossa vida. Faz a gente deixar brecha aberta para o inimigo acertar certo na gente, amados. Uma mentirinha à toa. Uma piadinha boba. Mentirosa. É terrível, meus irmãos. É terrível. Andar em sinceridade e em verdade é o que temos que fazer. É fácil? Não, não é fácil. Temos que nos policiar a todo segundo o que estamos pensando, o que estamos falando e o que estamos fazendo. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Colossenses, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Se nossa mente está ligada com Deus, ao Senhor, pensando nas coisas de Deus,
não deixaremos espaço vazio para o inimigo atuar e aprontar. Eu conheço um pastor que dizia que a mente vazia é a oficina do diabo. E é verdade, meus irmãos. Não devemos deixar nossa mente vazia, ocupar nossa mente com a palavra de Deus. Segundo, o crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. Meu irmão, você tem vivido uma vida moral que é exemplo de pureza? Você tem sido puro nos seus pensamentos ou tem sido maldoso? Você tem sido santo ou tem sido ímpio? É preciso consertar-se com Deus, fazer um conserto com Deus igual fez o povo de Israel. Depois de passar 70 anos no cativeiro, sofrer muito, eles voltam, ouvem a palavra e choram, se arrependem, deixam seus ídolos, conserta-se com o seu Deus. Meu irmão e minha irmã, se você não está dentro desses parâmetros aqui, conserta com o teu Deus. Ele está pronto a te receber de braços abertos para consertar-se com Ele, ser exemplo na terra. Quinta coisa, o crente jamais dá falso testemunho de alguém. Amados, o falso testemunho para os deuses messiânicos, para os judeus de modo geral, chama-se Lashon Hara. Lashon Hara em hebraico é maledicência, falso testemunho, levantar falso de alguém. Lashon Hara, a consequência desse pecado era a lepra. Como Miriam ficou leprosa porque falou mal de Moisés, levantou falso testemunho a Moisés e ficou leprosa por uma semana. E Moisés clamou a Deus e Deus reverteu a situação. Então, o Lashon Hara em hebraico, é o pecado da maledicência. O crente jamais dá falso testemunho de alguém, porque Deus estabelece normas espirituais para nós que cremos na sua palavra e que conhecemos a sua vontade através da sua palavra. Então, meus amados, o ensino da palavra é muito importante. Por isso, nós, servos de Deus, devemos aprender com a palavra de Deus. Devemos deixar que o Espírito de Deus fale aos nossos corações e nos ensine. Então, o ensino da palavra é a coisa mais importante da face da terra. Tanto que Jesus disse, ensinando a guardar todas as coisas do seu mandado. Mateus 28, 20. E eis eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E encerrando agora essa lição, meus amados, detenhamos-nos na palavra de Deus. Vamos alinhar nossa confissão com a palavra de Deus. Vamos parar de mentira, de engano, de coisas que agradam a Deus, coisas que cortam a nossa comunhão com Deus. Vamos fazer como fez o povo de Judá, chorar na presença de Deus, se arrepender, consertar-se com Deus, fazer um pacto com Deus, de fidelidade e verdade, porque Ele quer nos usar nesse tempo do fim, para ser exemplo no meio desse mundo. Ser ferramentas suas, para que o mundo veja em nós a face do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.